Olá, tudo bem com você? Espero que sim, sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal Transcendência. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se, compartilhe com seus amigos, deixe aí o seu joinha, toque aí no sininho para você receber as nossas notificações e ficar por dentro de tudo aquilo que acontece por aqui no nosso canal. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre um tema que com certeza vai levantar algumas polêmicas, o pessoal vai querer comentar algumas coisas, enfim, nós vamos falar sobre Exu e Pombagira, né? Então, o que é Exu, o que é Pombagira? Exu é o diabo, Exu são demônios, Pombagira é a mulher de Exu, né? São espíritos de mortos, espíritos enfim, pessoas que foram tais ou quais coisas na sua vida terrena e depois que morreram foram, enfim, atribuídas a esse cargo aí de Exu, de Pombagira, enfim. O que é isso, né? E os motivos que levaram a gente a gravar esse vídeo, né, é que se você procurar aí pelo YouTube, você vai ver que existe uma verdadeira infinidade de vídeos que vão falar sobre isso, né? Então as pessoas aí com um tom muito professoral, né, muito seguras de si, falando sobre Exu e Pombagira, ou o pessoal aí das igrejas neopentecostais expulsando Exu para todo lado, né? Enfim, um verdadeiro festival aí de coisas, e nós queremos de fato esclarecer algumas coisas e fazer com que você que é nosso assinante, você que acompanha aqui os nossos canais, os nossos vídeos aqui no canal Transcendência, que você conheça de fato do que se trata, né? Então, vamos começar pela palavra, né? O que é a palavra Exu, né? Bom, como você deve saber, se você sabe um pouquinho da história ali das religiões tribais africanas ou dos povos da África de uma forma geral, né, especialmente da África Negra, você sabe que a língua ou as línguas africanas, né, elas são línguas que são orais, elas não tinham até pouco tempo um sistema de escrita. Então, uma mesma palavra de um local para outro, ela acaba ganhando significados diferentes. Então, com a palavra Exu não é diferente, né? Então, a palavra Exu pode ser esfera, a palavra Exu pode ser queda, a palavra Exu pode ser exercício, a palavra Exu pode ser saída, a palavra Exu pode ser moscas, enfim, tem um monte de significado, mas a ideia de esfera, de queda, de exercício, de saída, dá aí uma boa pista para indicar que Exu representa movimento, representa expansão, né? Então, o Exu, a palavra Exu, né, ela representa exatamente essa ideia de movimento, de algo que se movimenta, como uma esfera que gira, né? E o Exu, ou seja, essa tão comentada aí entidade, na verdade é um orixá, ou seja, é uma divindade lá do panteão africano, né? E segundo a mitologia iorubá, né, no princípio havia um deus supremo chamado Olorum, também conhecido como Olodumare, né? E Olodumare ou Olorum desejou se cindir e fez surgir elementos diferentes de si mesmo, né? E essa cisão deu origem à criação. E os vários elementos que compõem o universo, né, são, de acordo com essa visão, uma única essência. E essa essência ela é refletida e manifestada em várias direções diferentes. E aí, essas manifestações, né, que são digamos assim, direcionadas a várias direções diferentes, né, que são colocadas em várias direções diferentes, elas
podem ser chamados de inúmeras forças, né? E de inúmeros elementos ali do mundo manifesto. E essas inúmeras forças, esses inúmeros elementos do mundo manifesto, obviamente que eles não podem ser enquadrados como bons ou maus em si mesmos, né? Porque tudo que é bom ou mal, ele é bom ou mal em relação a algo, né? Ou seja, as diversas forças da natureza, por exemplo, elas não podem ser classificadas, por exemplo, de acordo com a moralidade humana. Então você pensa o seguinte: o fogo é bom ou mal, né? O fogo é ótimo, é essencial para você fazer as coisas. Né, sem a descoberta do fogo, nada poderia ter sido feito da forma como nós conhecemos hoje. Mas o fogo também pode ser muito mal. Por exemplo, ele pode queimar, ele pode matar, ele pode destruir, né? Então, essa ideia de bem ou de mal, ela é sempre muito relativa, e muito relativa a quem analisa ou em relação a algumas coisas. Então, não dá para atribuir a essas forças, né, essas inúmeras forças aí que são criadas, como boas ou más, né? Bom, e aí, em acordo com essa mitologia lá, Yorubá, né? Então o Olorum, ele colocou essas forças em movimento e criou o espaço, né? Criou o espaço, e o espaço ele delimitou por 4 cantos, né? E aí ele vão chamar esses 4 cantos, né, de Akitalé, Orissunre, Olomituto e Abeniadê, né? Então o Akitalé é a dimensão e a orientação no espaço, o Orissunre é o passado e a noção de tempo, o Olomituto é a água e a umidade, e a Abeniadê é uma força feminina, que seria a energia do fogo, que nós até usamos como exemplo, né? E digamos assim, a criação material, ou seja, a manifestação dessas essências que foram criadas lá por Olorum, né? Ou seja, a manifestação dessas essências como substâncias, e aí, se você não entender isso, é interessante estudar um pouquinho lá na filosofia, né, a diferença entre essência e substância. Mas enfim, a manifestação dessas essências como substâncias, ela foi atribuída a Obatalá, que é conhecida aqui no Brasil, esse orixá, como Oxalá, né? Então, Obatalá, né, que é a claridade, a luz, o brilho, o esplendor, né, o senhor do branco, né? Então Obatalá, ele foi aquele que manifestou as tais essências como substâncias, né? E é interessante porque compare essa ideia, né, da luz, do brilho, do esplendor do Obatalá como manifestando a ordem aí saída do caos, ao faça-se a luz, né, ao Fiat Lux lá do mito cristão. Veja que tem relações muito interessantes aí nas tradições bastante diferentes, mas com relações que quem tem olhos para ver acaba enxergando. Mas enfim, para que todas essas forças elas fossem colocadas em ação, ou seja, que elas fossem colocadas em movimento, foi criado um elemento catalisador, né? E esse elemento catalisador justamente foi chamado de Latopá, que é o primeiro Exu. Então o Latopá, ele depois deu origem a outros Exus, né, como Sigide, Barabô, Yanji, né? Então esses Exus diferentes, eles representam exatamente essas, digamos assim, essas forças dinâmicas que catalisaram os diversos elementos que compõem a natureza, né? E aí, como catalisador, ou seja, aquele que dá movimento, aquele que acelera, né, é ele, o Exu, que faz o papel de intermediário entre os homens e Orumilá, né? Quem que é Orumilá? Orumilá é o conselheiro do Deus Supremo Olorum, né? Orumilá, ele é o símbolo do conhecimento, é o símbolo da sabedoria. Então, e aí mais uma vez eu gosto de fazer essas comparações, né? Você pode comparar o Orumilá com Sofia, né? Águia Sofia, né? Águia Sofia ou Prágnia, né? Ginhana, enfim, figuras aí
bastante interessantes, né? Então o Urumilá, ele vai representar exatamente esse símbolo do conhecimento e da sabedoria, e é o Exu que vai fazer esta ponte, né? E o Exu é a representação então do que? O Exu, ele é a representação da capacidade humana de agir tanto para o bem quanto para o mal, né? Ou seja, ele é a vontade em movimento, né? E nesse sentido, ele também é a representação do que é a vontade e do que é a ação, que nos fazem entrar em contato com a sabedoria transcendente representada por Urumilá. Ou seja, sem a vontade que se manifesta em ação, nós não conseguimos entrar em contato com a transcendência, nós não conseguimos entrar em contato com os deuses, né? Sem vontade e ação, nada disso é possível. E na figura de Exu, a guarda lá das portas, né? Então, por exemplo, nas comunidades de Candomblé, você vê que sempre na porta é dedicado um local para o culto de Exu, né? E essa guarda das portas, atribuída a Exu, ela representa exatamente que é a vontade manifesta em ação que defende as portas dos sentidos, né? Quais são as portas dos sentidos, né? Exatamente os nossos 5 sentidos mais a mente são as nossas portas da percepção. E é a vontade, né, representada por Exu, que defende essas portas, né? É o Exu que defende as portas da percepção, as portas dos sentidos, né? E o modo como nós nos relacionamos com as diversas situações que se apresentam a nós através dos sentidos, né? E aí nós vamos pensar também que a porta, entrar ou sair, né, a decisão de entrar ou de sair de determinadas circunstâncias, né, o movimento em um ou em outro sentido, né, é preciso entender que tudo isso depende da vontade, né? E para saber qual é o sentido correto, né, o Exu deve trazer a mensagem, né? O Exu traz a mensagem de Urumilá, ou seja, a vontade, ela deve consultar-se com a sabedoria transcendente, né, para se saber qual é o caminho correto a seguir, né? E aí também, dessa simbologia extremamente interessante, sai a ideia do Exu como um ser relacionado com os caminhos cruzados, com as encruzilhadas, né? Porque as encruzilhadas, elas também expressam as possibilidades variadas da vontade, né? Ou seja, na encruzilhada você pode tomar qualquer caminho, né? Cada caminho vai te levar a um ponto diametralmente oposto ao outro, né? Então, quer dizer, a encruzilhada, ela vai indicar os, digamos assim, os pontos, né? Norte, sul, leste, oeste, e conforme a sua vontade você vai chegar a um ponto diametralmente oposto ao outro, né? Então é o Exu, ou seja, a vontade que vai guiar, e a vontade que deve consultar Urumilá, a sabedoria que vai guiar a direção correta diante dessas encruzilhadas, ou seja, dessas decisões que nós devemos tomar em relação aos caminhos que nós vamos seguir, né? E aí o Exu também ele vai estar ligado às vontades oriundas dos instintos, né? Daí a sua ligação também com a questão sexual, né? Ou dos instintos sexuais, né? Por quê? Porque é através do sexo que nós, os seres sexuados, nos reproduzimos, né? Nos expandimos, nós nos manifestamos materialmente através do sexo. E a função do Exu é essa expansão do movimento e de todas as coisas, né? Por isso a ideia de Exu ligado também à vontade e ao instinto sexual. Bom, falei bastante sobre Exu, quer dizer, falei bastante não, falei muito pouco, porque tem muito mais coisa para falar, né? Mas como eu opto sempre por fazer vídeos mais curtos, né, eu acabo dando uma resumida e às vezes eu corro um pouco, depois eu vou assistir o vídeo e falo, nossa, eu pulei isso, pulei aquilo outro, mas enfim, é o jeito que eu encontro de conseguir resumir o maior número de informações possíveis em vídeos não muito longos, né? Mas enfim, bom, e aí, eu falei do Exu e a Pombagira, né? O que é a Pombagira? É a mulher do Exu? É uma mulher diabo? Né?
é uma mulher que baixa lá na Umbanda dando risada e fumando cigarro e tomando cachaça e tomando champanhe, né? O que é pombagira? Bom, pombagira, essa palavra é uma pomba que gira, né? Porque essa palavra ela é uma horripilante deformação de pambungila, né? Pambungila, dentro da nação Congo-Angola, né, é um inquice. Né? O que é um inquice? Inquice seria o equivalente de orixá para a cultura Nagô-Yorubá. Né? Então, os nomes são diferentes, mas representam funções mais ou menos semelhantes. Né? Então, pambungila, né? Pambungila não é ela, em primeiro lugar, né? Mas esse nome, pambungila, é equivalente ao Exu. Né? Só que, em vez de falar Exu, como que se fala na cultura Nagô-Yorubá, na nação Congo-Angola se fala em pambungila. Né? E pambungila é masculino, não é feminino, não é uma mulher. Né? Pambungila é a divindade masculina da cultura Banto. Né? E lá na cultura Banto, Pambungila é o senhor dos caminhos, né? Porque na língua quimbundo a palavra pambo tem exatamente o sentido de encruzilhada, atalho, fronteira, né? E a palavra ngila significa caminho, estrada, né? E aí o nome é Ngana Pambu Ngila, ou seja, o senhor dos caminhos, das encruzilhadas e das fronteiras, né? E aí da mesma forma que na versão Nagô Yorubá, né, ou seja, o Exu, né, Pambungila também representa a vontade, que direciona os diversos sentidos, as diversas direções e as decisões que nós vamos tomar. Né? E aí, na cultura Congo-Angola, não se usa o termo orixá, se usa o termo inquice. Né? E aí, Pambungila é o inquice equivalente a Exu. Né? E tanto o Exu na cultura Nagô-Yorubá quanto o Pambungila na cultura Congo-Angola é sempre servido antes nos rituais. Né? Sempre há uma propiciação antes a Exu ou a Pambungila. Né? Por quê? O que significa isso? Né? Significa que sem a vontade corretamente guiada pela sabedoria, né? Ou seja, sem a vontade que vigia as entradas e as saídas dos nossos sentidos, as entradas e as saídas da nossa mente, né? Os caminhos que a nossa vontade vai decidir tomar, nenhum contato com o transcendente é possível. Ou seja, antes de nós entrarmos em contato com outras forças transcendentes, né? Nós precisamos entrar em contato com a nossa vontade. Né? E aí é interessante dizer que Exu está dentro de cada pessoa. Né? Exu está dentro dos seres, porque a vontade está dentro dos seres. Né? As volições estão dentro dos seres. Então, espero ter esclarecido aí a diferença entre Exu e Pambungila e essas falsificações aí que se fazem, né? E esses ataques aí totalmente loucos em relação a dizer que Exu é diabo, que Pombagira, a pomba que gira, né? Que Pombagira é a mulher do Exu, ou que é uma mulher vermelhinha de chifre que dá risadinha e coisas assim, né? E ter esclarecido a você os conceitos tradicionais aí de Exu e Pambungila, ou seja, do orixá e do inquice, né, que na verdade representam a mesma figura em culturas africanas ligeiramente diferentes. Se você gostou do vídeo, compartilhe, curta, passe para os seus amigos. Vou deixar na descrição aqui os links para você adquirir os meus mais recentes livros e meus mais recentes livros. E até o nosso próximo vídeo. Obrigado pela sua atenção e tchau!